Olá, imortais! Tenho uma pergunta para vocês. Mais alguém aqui estava com saudade das histórias de personagens de Crepúsculo aqui no canal Romance Imortais? Nós também. Porém, é muita história e muito romance para roteirizar. E à medida que vai crescendo o canal, é normal termos pedidos de diversos catálogos de livros, séries e filmes. Inclusive, pedimos que você comente a sua história de personagem preferido que ainda não está aqui no canal. A de Crepúsculo está quase completa, mas sempre teremos conteúdos, já que os livros nos permitem trazer mais personagens, como este que iremos falar neste vídeo. Você pode talvez não lembrar dele agora, mas se já leu A Breve Segunda Vida de Brittany, deve lembrar. Ou se não ouviu falar, fica com a gente até o final do vídeo, que com certeza vai curtir a história do personagem que faz vampiros evitá-lo com seu poder. Mas de onde vêm esses poderes? Onde ele nasceu? Por que ele foi transformado? São respostas que você saberá agora sobre tudo o que sabemos da história de Fred, ou melhor, Freak Fred. O Canadá é um dos países mais lindos do mundo, dividido por províncias e que tem uma das melhores infraestruturas em economia, segurança e educação. Mesmo assim, ocorreram situações que poderiam ser considerados de países com menos renda e qualidade de vida, como brigas, acidentes e todo tipo de coisa ruim, assim como o divórcio. E o que hoje é super normal. Numa época não tão distante, só seria possível pedindo para o parlamento do país para talvez conquistá-lo e provar que os dois não queriam estar mais juntos, sem causa de alguma ofensa, e que só mudou no ano com a Lei de Divórcio de 1985, que reconheceu que os casamentos muitas vezes terminam sem que uma ofensa matrimonial seja a causa da ruptura, e que o recurso e a alegação de culpa em processos de divórcio pode exacerbar e prolongar o que já era um processo desagradável, dispendioso e potencialmente prejudicial. O que isso teria a ver com a história de Freak Fred? Fred nasceu em Vancouver, mais precisamente em British Columbia, no Canadá. Não é revelado o dia exato pela escritora Stephenie Meyer. Entretanto, nasceu em abril de 1985, ano que estabeleceram a lei do divórcio, e que infelizmente talvez tenha criado alguns traumas para Fred, já que seus pais se separaram quando ele tinha 10 anos, tendo sua mãe distante, casada outra vez com mais 3 filhos, ou seja, seus meio-irmãos, que raramente tinha contato, sendo criado pelo pai, que assim como ele, não era muito expressivo. Por isso desenvolveu um método para se comunicar com ele que era pela lógica, esquecendo totalmente a interação pela emoção, ganhando força quando Fred mostrou propensão natural para as ciências, tendo total apoio e incentivo do pai. Então, em seu tempo de ensino fundamental, começou a sofrer bullying algumas vezes, por causa de sua magreza e como marca de uma pessoa inteligente da época, por necessidade e não por moda, usava óculos de lentes grossas. Considerado um nerd das ciências que se relacionava estudiosamente com os outros no nível acadêmico, descartando ser social e tentando não atrair atenção, o que era difícil, já que no colégio ficou muito grande, chegando a ter 1,87 m, o que fazia ele ter um jeito desajeitado e desproporcional, fazendo destacar o que ele odiava, a não ser quando se destacava em sala de aula, e logicamente por causa dessa inteligência, ganhou uma bolsa para a Universidade de Stanford. Nesta fase de sua vida, Fred já não parecia o adolescente desajeitado, passando a ser considerado fisicamente um rapaz muito atraente, com seus cabelos loiros, olhos azuis e ombros largos, mas definitivamente não dava nenhuma importância a isso. Preferia seguir seus estudos e achando um jeito de se afastar ainda mais das pessoas. Tanto que depois do segundo ano de faculdade, Fred se candidatou como voluntário em um projeto de pesquisa coordenado pelo seu professor favorito, que era o de biologia marinha. E isso fez com que Fred passasse a maior parte do verão e muitas vezes acampando em praias afastadas ao longo da costa de Oregon e de Washington, e do jeito que queria. Passava dias seguidos sem ver outra pessoa numa viagem solitária, até que este jeito de se afastar trouxe um perigo maior e mudaria o destino de sua vida, pois Riley, um vampiro que estava criando um exército de recém-criados para Victoria, o encontra em uma dessas praias, aproximando-se para perguntar se Fred estaria interessado em um pouco de diversão. Com aquele instinto de afastar pessoas fortemente, em sua negativa a investida do vampiro, que o levou à força mesmo assim, pois não aceitava negativas, já que imaginou que o desaparecimento do garoto não traria problemas, sendo muito fácil de explicar, estando na frente de Victoria, que o transforma em vampiro em agosto de 2005, com exatos 20 anos de idade, contra sua vontade.
Na versão vampírica de Crepúsculo de Stephenie Meyer, alguns vampiros podem demonstrar dons específicos, e Fred, apesar de ser um vampiro recém-criado, percebeu que agora poderia afastá-los, o que veio através da reclusão natural de companhias sociais, sendo manifestado num poderoso dom de repelir as pessoas, permitindo evitar os vampiros violentos do exército ou que qualquer outro o tocasse. E mesmo sendo vampiro e com este tipo de dom, não passou despercebido de ganhar um apelido dos outros vampiros, que muitas vezes o ignoravam, evitando sua repulsa, chamando-o como conhecemos de Freak Fred. Porém, se sua vontade de ficar afastado de todos lhe trouxe a imortalidade involuntária, sua inteligência lhe deixou vivo, já que pensam com mais clareza do que a maioria dos membros do exército de Victoria, deixando-o com o pé atrás e se colocando fora dos planos dos líderes. Então chega uma menina chamada Brittany, que se juntou ao exército sendo alguém que mudaria seu desejo de afastamento, pois logo percebeu que todos evitavam Fred e espertamente se sentava atrás da poltrona que ele ficava durante o dia para evitar problemas, fazendo com que o talento dele mantivesse ela e Fred vivos. E por não incomodá-lo, ele não se importou de tê-la por perto, acostumando com sua companhia. A primeira aparição de Fred é quando Bree e Diego se reúnem com o exército após um dia inteiro rastreando-os, e Raul e seus seguidores estão prestes a brigar com a dupla, quando Fred usa todo o seu poder para evacuar todos da sala com a maior potência possível. Vendo que machucou sua amiga Bree também, sussurra para ela um desculpe, num claro tom de arrependimento por ter que fazê-la sentir seu poder também. Mas as trapaças de Riley a mando de Victoria não paravam, fazendo os recém-nascidos acreditarem e cooperarem ainda mais com eles ao contar sobre o plano de destruir os vampiros de olhos amarelos. Bem depois do desaparecimento de Diego, que fez aumentar o tempo de Bree e Fred juntos, gerando uma amizade maior entre os dois. Porém, o exército começa a se preparar para a ação e começam a escolher os que irão para a batalha. Fred usa seu poder para evitar ser escolhido. Bree não se esconde atrás de sua sombra dessa vez, porém, sem falar, joga cartas com Fred, que agora mais do que nunca considera as promessas de Riley falsas e sem nenhum pingo de confiança, fazendo suas análises científicas e lógicas ser naturalmente normal a esta altura, decidindo fugir para sua cidade natal, Vancouver, horas antes do exército confrontar o clã olímpico, que são os Cullen, que tem sua história completa aqui no canal, a qual o link está na descrição. Continuando sobre a fuga de Freak Fred, ele tem um desejo a partir de agora, mas antes precisa saber se sua amiga quer participar disso com ele, fazendo Bree ficar pensativa, mas quer buscar seu namorado Diego antes de partir com os dois. Então Fred promete esperar apenas um dia por eles antes de partir realmente de vez. Em troca, ela contaria tudo o que sabe sobre a polícia dos vampiros, como estava sendo chamado os Volturi, e principalmente o alertando para caçar com cuidado. Como bem sabemos, Brittany morreu por um descuido e poderia ter partido naquele momento com Fred, que é um dos 3 vampiros que sobreviveram ao fim do exército, sendo Steve e Shelley os outros 2, porque fingiram estar mortos antes de começar a batalha. Victoria e Riley fizeram como o restante das pessoas que passaram pela vida de Fred. Tentaram, talvez por querer ou não, evitá-lo, e isso custou caro ao seu plano, pois a saída de Freak Fred era a chave para vencer, já que seu poder teria sido uma grande vantagem, e que pela lógica faria contenção de muitos vampiros poderosos, salvo exceções, como Jenny. No entanto, não passou despercebido no fim de Bree, que antes de morrer nas mãos dos Volturi, pede a Edward Cullen em pensamento para tratar com gentileza seu amigo se algum dia os Cullen o encontrassem, já que ele agora iria viver como um nômade solitário. Entendeu que na conversa entre ele e Bree seria a última, sendo tão lógico que seu desejo de explorar o mundo com o tempo da imortalidade de seus dias sozinho. Sozinho não podemos ficar sem sua inscrição aqui no canal, já que falta pouco para batermos a meta de 10 mil inscritos em nossa comunidade de romances imortais aqui no YouTube. Sem deixar de apertar seu like, comentar o que achou da história de Freak Fred e participar dos nossos conteúdos exclusivos no Seja Membro por apenas R$ 4,99. Lembrando sempre que temos live toda sexta-feira às 10h30 da noite. E a partir de agora elas ficarão salvas somente para os assinantes no dia seguinte. Participe, pois estou respondendo os comentários das dúvidas de vocês por lá. Os links dos livros de Crepúsculo estão no primeiro comentário fixado. E como sempre, imortais, até a próxima!